Olá, irmãs, Deus abençoe a sua vida. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, né, algo da parte do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso que sempre está nos corrigindo, né? Sempre está ali voltando a sua ovelhinha pro trilho, pro caminho, pro propósito daquilo que ele deseja para mim, e para você. Então hoje eu quero compartilhar com você algo, né, que nós já sabemos, nós sempre o Senhor, graças a Deus, ele é um Deus amoroso e bondoso e um pai que nos corrige, né? Nós temos um pai que, além de nos amar muito, né, ele também nos corrige, porque o pai, ele é assim, né, o nosso pai do céu. Ele é um Deus que nos corrige. E isso é bom, porque ele quer o seu bem, ele quer o nosso bem, ele quer que a gente trilhe, né, naquilo que ele deseja, naquilo que ele confiou para mim, para você. Então ele tem um trilho. Então eu quero aqui falar, compartilhar com você um texto que todas nós já sabemos de cor e salteado, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a maledicência, o maldizente, sobre a língua. Nós mulheres, infelizmente, nós temos a língua solta, né? Todas nós. Não adianta você ir falar aí, eu não sou assim. Infelizmente somos. E, e o Senhor, aqui em Tiago, o Senhor nos adverte sobre a língua. Então eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, você abre a sua Bíblia depois e veja lá. E fala assim: mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas semelhantes, à semelhança de Deus. De uma boca, de uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar a água doce e a água amargosa? Então é uma pergunta, né? Nós aqui, Paulo nos orienta, né, e fala: olha, nós, né, nós bendizemos ao Senhor, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a nós, tudo, mas com essa mesma boca abençoada, né, nós amaldiçoamos o nosso irmão, nós maldizemos o nosso irmão, né? E o que que é a maledicência? A maledicência, ela visa em diminuir a outra pessoa, né? A gente visa em difamar, em deixar a pessoa lá embaixo mesmo, né? Isso que é maledicência. Assim como foi lá no comecinho, né? Em Gênesis. A gente está estudando sobre Gênesis, né? Lá no comecinho, quando a erva estava ali, o Senhor falou que não era nem para tocar e nem para comer daquele fruto, daquela árvore, né? Do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente astuta, né? Foi lá, falou assim, não é assim, não é desse jeito. E ela foi lá e fez o que era mal aos olhos de Deus. E muitas vezes nós estamos assim, né? Muitas vezes nós até mesmo achamos que não é errado falar mal do nosso irmão. E eu quero. E é tudo, é tudo, não somente você fofocar da vida do seu irmão, não é somente o maldizente, não é só isso, né? É sim difamar a vida do seu irmão, é, é você diminuir a imagem, né, do irmão, mas além disso tem outras coisas também. E infelizmente na mesa onde é para se reunir a família, onde para se reunir os amigos, nós aproveitamos essa mesa, né, que é para termos uma uma conversa sadia, nós temos uma conversa maldita, né? Uma conversa que desagrada ao coração de Deus. E muitas vezes nós
Ah, mas eu não falo com ninguém. Eu não falo com o irmão da igreja, ou com fulano, ou com cicrano do trabalho. Não, eu não faço. Mas muitas vezes dentro da nossa casa, com o nosso esposo, a gente vai comentar algo, ou né, falar alguma coisa, você tá sendo maldizente. Você tá falando mal, né? Com os nossos filhos, com né, conhecido. A mesa é lugar, a mesa é lugar de conversas sadias, de conversas, né, que agradam ao coração de Deus, de cura, não para difamar a vida do meu irmão. E muitas vezes o corpo, e é um pecado aonde esse pecado também é como o pecado de sensualidade, que é contra o corpo, que é contra o corpo de Cristo. O maldizente entra nesse pecado que é contra o corpo de Cristo. Então Paulo aqui, ele nos adverte muito sobre isso. Cuidado, né? Ter o cuidado, porque a gente com a mesma língua, a gente abençoa, a gente agradece ao Senhor por tudo que Ele tem feito, mas com a mesma língua, eu também vou lá amaldiçoar a vida do meu irmão, né? E muitas vezes a gente nem percebe, a gente tá ali comentando, né? Vai ser, sabe aquela, né? A gente comenta, né? Com o nosso esposo, ou com o nosso filho, ou com quem está perto de nós, muitas vezes. Ah, aquela irmã, sabe? Aquela irmã ali tá falando do outro. Aquela irmã ali tá sendo fofoqueira. Ou não sei o quê. Você tá sendo maldizente. Você tá sendo maldizente. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso, né? Muitas vezes a gente quer lançar o nosso corpo fora. Não, eu não faço isso. Não faço. E muitas vezes nós fazemos porque porque queremos mesmo, ou por, de repente, somos muitas vezes pegada de surpresa assim, mas o Senhor não se agrada. Lá em Provérbios, né, Provérbios 6, que fala sobre eh, os pecados que o Senhor não gosta, fala 6 que o Senhor odeia, e a sétima o Senhor abomina, que é falar contra o nosso irmão. O Senhor abomina, isso é abominação. E também em Apocalipse fala que o maldizente, porque lá fala, não herdarão o reino, né? Aqueles que não herdarão o reino. Aí tem lá, tem um ladrão, tem um adúltero, tem um mentiroso, mas também tem um maldizente, né? A gente não repara, a gente lê tão rápido, tem vez, né? E a gente não repara, a gente só vê lá o que é o adúltero, né? É pecador, o mentiroso, mas o maldizente também, ele não herdará o reino de Deus. Não herdará. Então, que nós, como mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres que estão edificadas na rocha, que é Jesus Cristo, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus. Seguir ali o exemplo do nosso Senhor, né? Que falou para nós não ter esse mal na nossa vida, no corpo dele, né? Porque nós, não sei se você sabe, né? Todos nós sabemos. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E muitas vezes as igrejas estão divididas por causa disso, por causa do maldizente, que é uma contaminação, que é que nem câncer. Ele vem corroendo as células sadias. Daqui a pouco, né, tá todo contaminado o corpo de Cristo. Então, que nós possamos ter o cuidado. E aqui também em Colossenses 3:8 fala assim: agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, língua obscena no falar, que é a maledicência, que é o maldizente. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se despirem da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou, né? Então que eu e você nós possamos deixar de lado o maldizente, a falar mal do nosso irmão, que o Espírito Santo de Deus te incomode na hora que você abrir a boca e falar, né?
olha, cala a boca. O Espírito Santo fala assim comigo, com você. E não é apontando o dedo, porque muitas vezes nós apontamos o dedo, mas tem 4 apontado para nós, né. Teve um homem de Deus que sempre falava isso. Você aponta o dedo, mas tem 4 apontando para você. Então que nós não possamos somente nos analisar em dia de ceia, mas que todos os dias nós possamos nos analisar: "Senhor, esse pecado está na minha vida?". Não é Eu não estou falando aqui para você analisar a vida da sua irmã do lado aí, mas a sua vida, a sua própria vida. Senhor, será que eu tenho feito isso? Será que eu não tenho falado coisas, inflamado o coração do meu irmão, do meu esposo, do meu filho, da minha mãe? Será que eu não tenho feito isso? Inflamado lá no serviço o coração das pessoas também que trabalham junto com nós, né, conosco? O cliente que você atende, será? Então, isso aqui é para você se analisar. Aqui a gente não é para analisar um ao outro, né? Jesus, ele teve um exemplo ali em com os discípulos, né? Quando ele estava sentado à mesa com os discípulos, a última ceia, né? E ali ele não falou o nome de Judas, para que as outras pessoas não viessem julgar Judas. Ele sabia, Jesus, que ia acontecer, ele sabia que era Judas que ia trair, ele sabia de tudo isso, mas ele não falou para os discípulos, ele só falou: olha, come comigo aqui na mesa, juntamente no meu prato, comigo no meu prato, mas é o traidor, né? E aí cada um dos discípulos, em vez de analisar um ao outro, eles se analisaram: será que sou eu? Será que sou eu que Jesus está falando? Tem que ser assim. Então Jesus amou Judas, Jesus lavou os pés de Judas, Jesus foi amoroso com Judas. Nenhum momento o Senhor Jesus difamou a vida de Judas. Assim também como foi na vida de Cã. Cã, ele foi amaldiçoado, porque ele viu seu pai peladão lá na praia, né? Tinha bebido umas, né? Ali, né? Fez uma vinha, Noé, e aí ficou peladão, né? Ficou todo peladão lá. E aí ele viu a nudez do pai. E a vez de ele lá cobrir a nudez, não, ele foi lá contar para os irmãos. Isso é maledicência, né? Então que nós, somos mulheres de Deus, cada uma de vocês, eu e você, somos mulheres de Deus, mulheres que usa a língua, né? Para edificação, para edificar o nosso irmão e a nossa irmã, a nossa casa, né? E se hoje né, se tem alguém assim, se eu estou assim, você está assim, graças a Deus que existe o perdão de Deus. Graças a Deus, quando nós temos um coração arrependido, quando nós temos um coração, né, totalmente arrependido, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa e nos conduz novamente ao caminho. Ao caminho. Eu só, olha, filha, é isso aqui, estou te corrigindo por isso. Então, em nome de Jesus, que nesta tarde, né, nesse dia, o Senhor fale poderosamente ao meu e seu coração, para que nós não possamos destruir daquilo, ser uma ferramenta usada pelo diabo, porque o maldizente, a maledicência, não vem de Deus, é pecado. Então você está sendo instruído pelo diabo. Você está sendo instruído pelas trevas. E isso, a palavra de Deus diz isso. Então, se cuidado, não somente mesmo as irmãs, o povo de dentro da igreja, mas como o povo de lá de fora também. Né, que a gente chega em casa, a gente vai falar: ah, aconteceu isso lá no meu serviço, tal, e começa a tirar a roupa do irmão, né? O irmão tá lá, da pessoa. A vez de, não, eu vou colocar aqui, vou orar diante de Deus, colocar diante de Deus, porque de repente essa pessoa precisa, né, de uma de uma ajuda, né? E que o Senhor venha nos corrigir a cada dia a respeito disso. E o último texto que eu quero compartilhar com vocês é Efésios 4:32, que fala assim. Eu vou ler até do 30 ao 32. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não
haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfema, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-uns uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou eu e você. Então, que em nome de Jesus nós possamos ser pessoas para edificação, para edificar o nosso irmão, a nossa irmã. Né? Se a gente vê a nossa irmã, né, em pecado, fazendo isso, alguma coisa, ou balançando a cabeça, discordando com alguma coisa, né, chega nela e fala assim, irmã, eu quero orar por você. Não falar ao contrário, não falar que a irmã tá ali com um espírito maligno, né, ou falando algo, não, né, mas que eu venha ser bênção na vida do meu irmão, da minha irmã, para que juntos nós possamos vencer este mal, tá? Em nome de Jesus, é esse que eu queria compartilhar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tu és um Deus amoroso, tu és um Deus compassivo, um Deus que não um Deus que nos corrige, Pai. Então eu te peço, Senhor, que nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, né, não sabemos a hora que as irmãs vão ver esse vídeo, mas que o Senhor transforme o nosso coração. Senhor, que a nossa língua fica dentro da nossa boca e quando nós usarmos a nossa língua, nós possamos usá-la para a edificação do corpo de Cristo, para a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, não levar o nosso irmão a pecar, não levar o nosso irmão a se inflamar por causa de algo que está acontecendo, que nós possamos colocar diante do Senhor, porque não sou eu, não é nenhuma das minhas irmãs aqui, não é, Senhor, que vai fazer a mudança. A mudança quem só vai fazer é o teu Espírito Santo, se nós darmos lugar. Então, que o Senhor abençoe poderosamente a nós, mulheres, que gostamos tanto de falar, Senhor, tanto de falar, até mesmo, Senhor, de quando a gente começa a dizer, não, eu não faço isso, eu já estou pecando contra o Senhor. Então muda o nosso linguajar, muda nosso caráter, transforma-nos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que nós possamos ser mulheres que levam a mensagem do Evangelho e que possamos ver, né, que possamos mostrar para o mundo lá fora que somos diferentes do mundo. Não fazemos parte, não fazemos parte da forma deste mundo, mas que as atitudes que Jesus teve com Judas, não falando o nome dele, para, né, que nós possamos ser assim com o nosso irmão. Que Deus abençoe a sua vida.